Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Yasmin, esse aqui é meu canal Brasil na América. Pra quem já me conhece, não deixe de dar aquele joinha, né? Vocês já sabem. Pra quem não me conhece ainda, gente, me dá uma chance, se inscreve no meu canal. O meu conteúdo aqui é sobre morar nos Estados Unidos, basicamente, e tudo que vem com isso. Então, gente, as pessoas me perguntam muito como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, se foi meu marido que me trouxe, se eu vim pra cá por causa dele, enfim. Eu vou contar pra vocês, tintim por tintim, da minha história com esse país, com os Estados Unidos, e como que eu vim parar aqui. Hoje, dia 2 de novembro, gente, eu não posso deixar de citar que o meu pai tem grande parte, assim, apesar dele não saber disso, né, ele não pôde estar aqui comigo pra ver isso acontecer, ele tem grande parte do porquê que eu vim parar nos Estados Unidos. Como assim, Yasmin? Explica direito essa história, você nunca fala do seu pai e tal. Gente, hoje, dia 2 de novembro, que é dia dos finados, fazem 9 anos que meu pai faleceu. Yasmin, mas o que o seu pai falecer tem a ver com você vir parar nos Estados Unidos? Calma. Gente, quando meu pai faleceu, minha mãe resolveu nos presentear com uma viagem pra Disney, porque o clima lá em casa, depois que meu pai faleceu, ficou muito pesado, sabe? A gente não tinha um momento, assim, de felicidade mais, não tinha... Sempre sentia que tava faltando alguma coisa. E o meu pai era uma pessoa de muitos planos, ele tinha muitos planos, sabe? E a gente pensava assim, caramba, meu pai fez tantos planos e ele nunca conseguiu concretizar os planos dele. Como meu pai faleceu e tal, essa história pra outra hora, eu não me sinto à vontade ainda de compartilhar isso no YouTube com pessoas que não me conhecem, enfim. E meu pai sempre falou assim, vamos viajar em família, fazer uma grande viagem em família, e a Disney foi algo citado, assim como outros destinos, a Disney foi citado nessa época, e eu acho que minha mãe acabou levando isso em consideração na hora de escolher o lugar pra gente ir depois que meu pai faleceu, né? Pensei na minha vida que eu ia sair do Brasil, que eu ia viajar pro exterior. Então, eu tinha 16 anos quando meu pai faleceu e a gente viajou, eu tava indo pro meu aniversário de 18 anos. Na verdade, foi marcada pro dia seguinte do meu aniversário. E, enfim, nós tiramos os vistos juntas, nós fomos lá no consulado, falamos, né, que estávamos indo pra Disney e tal. Minha mãe comprou um pacote de viagens, que, inclusive, gente, não faça isso, faça por você mesmo. Se você fizer viagem por conta própria, sai muito mais barato, tá? Do que você fazendo um pacote de viagens. Mas como a gente nunca tinha saído do país, não manjava de nada, assim, de viagem, a gente não entendia nada, a gente não falava língua, na verdade a gente falava muito pouco, né? Mas sabe aquela vergonha de falar o inglês? Ainda existia. Era só aquela coisa meio mímica, sabe? E minha mãe resolveu, então, contratar, né, uma agência de viagens para facilitar todas essas coisas, para ter uma viagem mais tranquila, digamos assim, né? Nós fomos pra Disney pela primeira vez, foi a nossa primeira vez, gente. Hoje vocês já sabem que eu já trabalhei na Disney, já passei pelos Estados Unidos várias vezes, ou não sabem, mas enfim, tô aqui falando. Mas aquela foi a nossa primeira vez, dia 24 de janeiro de 2013, né? Eu acho. Foi a nossa primeira vinda para os Estados Unidos. Nós fomos para essa viagem em família para tentar se divertir, né? Para tentar minha mãe tentou colocar um sorriso nos nossos rostos, né? E acabamos tendo essa possibilidade. Então, gente, depois que a gente voltou, quando nós estivemos na viagem lá, né, na Disney, na realidade, a gente reparou que falar inglês, falar uma outra língua era necessário, né? Apesar de ter muitos brasileiros, principalmente hoje em dia, você ouve muito português na Flórida, né? Em Orlando. Em 2013 tinha bastante já também, mas também tinha uns lugares que a gente foi que só era assim, língua inglesa, então a gente tinha que tinha que falar alguma coisa. E aí nessa viagem que a gente fez pra Disney, a gente acabou fazendo amizade com os nossos guias, sabe? E aí a gente viu... eles contavam um pouco sobre como era morar lá e tal. E uma guia em específica, teve um dia, gente, que a gente teve a guia só pra gente, que nós éramos as únicas pessoas indo pro Animal Kingdom naquele dia. E a nossa guia, que a gente ainda se fala até hoje, tá? Isso foi em 2013. Ela falou com a minha irmã um pouquinho sobre o programa da Disney, como é que era o programa da Disney. Minha irmã acabou guardando essa informação, basicamente. E aí, quando a gente estava nos Estados Unidos, minha mãe reparou que era muito importante o aprendizado de uma segunda língua, porque meio que assim, viajar, sair do Brasil, conhecer outro lugar,
abriu a nossa cabeça de uma forma, assim, que nunca mais ia voltar ao normal, digamos assim. Abre a nossa mente, viajar abre a mente de que, tipo, a nossa cultura não é a única, que as coisas não são iguais, em que, tipo, cada país tem um jeito diferente de fazer as coisas, sei lá. São algumas sensações, algumas coisas que a gente percebe quando a gente tá viajando, enfim, quando você tem a oportunidade de sair do país, a gente acaba reparando algumas coisas que a gente não sabia, ou nunca tinha parado pra pensar antes, sabe? E aí quando a gente voltou pro Brasil, minha mãe inscreveu a gente num curso de inglês que tinha ali no bairro, né? E nós começamos a fazer aula de inglês uma vez por semana e tal, vai lá, aprende. E eu comecei a gostar bastante de estudar inglês, na realidade, sabe? E eu tentei fazer amizade com muitas pessoas, tipo, na internet. Uma coisa que eu fazia muito nessa época, que eu tava aprendendo inglês, era ir pra fóruns, no Facebook mesmo, não fóruns, como é que é, tipo, posts de grupos, enfim, em inglês, e comentar lá, e tipo assim, eu nunca mais voltava pra ver o comentário, porque eu ficava com medo de alguém tá me corrigindo, enfim. E a gente não gosta de ser corrigido, apesar de, quando você tá aprendendo uma nova língua, ser corrigido é necessário, tá? Então, como eu falei, minha irmã se aproximou daquela guia e tal, pra falar um pouquinho sobre o programa da Disney, etc. E a gente acabou voltando em 2015, em janeiro de 2015. A gente voltou para os Estados Unidos, eu e minha irmã, o dólar tava R$2,50 na época. Eu fiquei até assim com tinha até um meme que eu e minha irmã fizemos, que era sobre, tipo, sabe aquela Giovana cá, o forninho? Segura o forninho, segura o forninho. Era isso em relação ao dólar, que tava subindo muito na época. E foi R$2,50. Na vez que eu viajei com a minha mãe, em 2013, o dólar tava R$2,20, uma coisa assim. Então, gente, né, era uma prosperidade diferente de hoje em dia, de você sair do Brasil com dólar a R$2,20 ou até a R$2,50, né, que a gente achou caro na época, mas agora, nossa senhora, né. Será que um dia nós vamos voltar a ver o dólar a R$2,50, né, gente, se Deus quiser. Né? Mas por enquanto tá caro, enfim. E aí nós voltamos em 2015 e ficamos na casa dessa guia. Olha a importância de fazer networking, a importância de fazer amizades, aproveitar todas as oportunidades que você tem pra fazer amizades e tal. Porque nós viajamos, ficamos na casa dessa guia e, enfim, a gente passou um mês nos Estados Unidos. Foi uma experiência completamente diferente. Eu e a minha irmã aprendemos a andar de ônibus, sabe? Eu mais que ela, né? Que eu sempre fui mais safa do que a minha irmã. Mas a gente aprendeu a se locomover sozinha, assim, dependendo de alguém, entendeu? A gente ia andando, assim, pro ponto de ônibus que era longeão. E a gente fazia nossas compras e fazia nossas coisas sozinho. E aí deu um mês e tal, voltamos pro Brasil. E no mesmo ano, né, na realidade, no mesmo ano que a gente fez essa viagem em 2015, em janeiro de 2015. E aí nós fomos pra palestra da Disney, minha irmã se inscreveu em abril. E aí ela pediu pra eu ir com ela e tal, e nós fomos juntas. Em junho foi a palestra, se eu não me engano, em junho ou julho. E aí eu achei legal e tal, eu fui com ela, mas eu quase não fui na palestra, gente, que eu tava viajando com meu ex-namorado na época. Eu tava curtindo, sabe, só que eu falei, eu prometi à minha irmã que eu ia com ela. Olha como as coisas são, né? E minha irmã falou, vamos na palestra da Disney, você prometeu, vamos comigo. Falei, ok, acordei 5 horas da manhã pra ir pra uma palestra que começava às 7 horas em Copacabana, na época, era onde era. Hoje em dia não tem mais palestra no Rio de Janeiro da STB. O meu ano, né, o nosso ano, foi o último que teve palestra no Rio de Janeiro para o programa da Disney. E aí eu fui com ela, e aí quando você vai na palestra, você tem uma entrevista já. Tem gente que fez no dia seguinte, mas eu peguei uma senha lá pra fazer às 9 horas da manhã, uma coisa assim. E aí eu fui lá pra entrevista, pelo menos foi tudo no mesmo dia, né? Fui na entrevista, fiz a entrevista, tipo assim, sabe quando você não tá nem aí se você vai passar ou não, então você tá super calma? Eu acho que essa foi a questão comigo, porque eu tava tão calma, com a transparência tanta calma, falei as coisas com tanta assim, sabe? Com calma mesmo. E aí eu passei na entrevista, gente, eu passei na entrevista da Disney quando eu tentei sem realmente querer e... Enfim, ainda bem que eu passei porque acabou sendo uma das experiências mais memoráveis da minha vida, trabalhar pra Disney, pela primeira vez. E aí eu fui trabalhar em 2015 também, tudo isso aconteceu em 2015, gente. No final de 2015, em novembro, era quando começava... foi minha data lá, né? Começava dia 24 de novembro, se eu não me engano, o meu programa da Disney. Então deu tempo de eu terminar a faculdade, as provas da faculdade, eu adiantei várias com alguns professores. Teve um só que eu tive que, desistir da aula porque o professor não podia adiantar. Mas depois eu me formei ainda dentro do tempo esperado dos 4 anos, eu só tive que,
fazer mais aulas em algum momento, sabe? E aí eu consegui ir pro programa e tal. Nessa época que eu fui pro programa, gente, eu já conheci meu marido, mas eu não conhecia ele pessoalmente ainda. Eu tinha conhecido... Se você viu o meu vídeo de como eu conheci meu marido americano, vocês sabem que eu conheci ele em 2014. Durante a Copa do Mundo, eu fiz um comentário num post desses que eu tava falando, que eu sempre fazia comentários em inglês. Fiz um comentário num post aí que falava sobre favela e Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo foi no Brasil. E aí, eu nunca mais voltei pra ver os comentários, mas o meu marido, ele viu meu comentário e me adicionou. Eu lembro muito bem desse dia, que ele me adicionou, e aí eu achei que ele era uma criança, porque ele teve cara de bebê, né? Ele já tinha mais cara de bebê ainda naquela época. E aí, depois ele pediu pra fazer Skype comigo, eu acabei fazendo, até pra... Tipo, na época, gente, real mesmo, eu queria treinar o meu inglês. Falou um pouquinho, e aí ele tinha uma namoradinha aqui que não gostava de mim, porque ele falava comigo o tempo todo, mas na época que ele começou a falar comigo, ele não tava namorando com ela, tá? Mas ele já conhecia, e aí, eventualmente, quando eles começaram a namorar, ele me cortou da vida dele. Na verdade, eu fiquei um pouco chateada na época, assim, porque eu não gosto que as pessoas parem de falar comigo do nada, né? Ainda mais que a gente se falava todos os dias, mas tudo bem, né? Esse assunto tá lá no outro vídeo, se quiser ver. E aí, enfim, a gente parou de se falar durante muitos anos depois disso. Eu fui trabalhar na Disney no final de 2015, voltei pro Brasil em fevereiro, porque foi quando acabou o programa. E aí... Fui na Disney de novo em 2016 com o meu ex-namorado, que a gente tinha voltado. A gente passou lá uns 15 dias na Disney, em agosto, uma coisa assim. E aí, em 2018, depois disso, só em 2018 de novo, eu fui pra Disney de novo pra trabalhar. Gente, olha aí, toda hora indo e voltando da Disney, né? Como se estivesse indo lá pegando um ônibus pra ele na esquina. E aí, em 2018, eu já tava, tipo assim, de saco cheio do Brasil, mais ou menos, porque... Gente, desde que meu pai faleceu, na realidade, me gerou um certo síndrome do pânico, mas estava uma coisa, assim, bem lá dentro ainda. Não era uma coisa que, tipo, me atrapalhava de sair de casa. Eu só, tipo, saía de casa com uma faca dentro da bolsa, tipo, coisa básica, como se eu fosse conseguir me defender ou tivesse coragem de fazer alguma coisa com alguém que fosse fazer alguma coisa comigo. A gente teve um taser também, uma época que minha mãe comprou um taser pra gente. E, enfim, essas coisas são todas ilegais no Brasil, né? Você não pode ter, você não pode se defender. Mas a gente ficou muito, assim... A minha família ficou muito... Desde que meu pai faleceu e das circunstâncias que foi, minha família, a gente ficou com muito medo da violência, tá? No Brasil. E aí, não é que isso me motivou a vir para os Estados Unidos ou conhecer alguém aqui nos Estados Unidos. Eu gostava de sair do Brasil e vir para os Estados Unidos nessas oportunidades que eu tive, porque era um momento, assim, que eu não precisava ficar olhando para os lados, sabe? Eu podia mexer no meu celular na rua. Apesar de, lógico, em todo lugar que você tiver, é importante você não chamar muita atenção de forma nenhuma, né? Mas eu sou do Rio de Janeiro, gente, morava em Vila Isabel. A atenção que você tem quando você sai de casa tem que ser constante, sabe? Aquele negócio que você tem que estar sempre olhando atrás. E é muito difícil você viver com medo, né? Não tô falando, o Rio de Janeiro é péssimo, não, é super violento. Eu tive experiências ruins, infelizmente, na minha vida com o Rio de Janeiro. No ano que... Em 2018, quando eu vim pra cá... em 2018, antes de eu vir pra cá trabalhar pra Disney, uns dias antes, assim, eu fui assaltada, voltando do trabalho, passando numa rua escura, mas era a única rua que tinha pra eu chegar em casa, eu tava com a minha mãe. E, enfim, foi um desespero, porque eu já perdi meu pai, eu não queria perder minha mãe também, ou, enfim, passar por uma situação de violência, assim. O Rio de Janeiro é lindo, gente, eu amo o Rio de Janeiro. Eu adoraria voltar pro Rio de Janeiro, mas só em circunstâncias de me sentir segura, sabe? Eu não sei quando que isso vai acontecer, infelizmente. Não sei quando que isso vai acontecer. Mas eu pensei assim, quero me mudar do Brasil, então? Não, gente, não é o Brasil inteiro que vai me dar essa sensação de insegurança. Apesar de São Paulo ser um lugar violento também, eu sempre me senti mais segura lá. Pode ser uma falsa sensação de segurança, não sei. Mas eu sempre me senti mais segura do que no Rio de Janeiro. E eu poderia me mudar, tipo, pra, sei lá, o sul do Brasil, que dizem ser mais seguro, uma cidade interior, eu não sei. Eu pensei em várias coisas assim. E, na realidade, quando eu tava com meu ex-namorado, a gente pensava em se mudar para Portugal. Porque meu ex-namorado, ele é duplo cidadão, né? Ele tem cidadania portuguesa também. Então, a gente poderia ir pra lá, enfim. E eu gosto muito de Portugal. Eu estive em Portugal já. E eu sempre gostei da comida, da cultura, enfim. Mas, enfim, acabei conhecendo meu marido em 2018 pessoalmente, né? Eu vim pra cá, pros Estados Unidos, em outubro. E a gente ficou juntos durante
E a gente começou a morar junto, mas eu ia voltar pro Brasil, gente. Quando eu me mudei pra cá pra ficar com meu namorado, na época, né, meu marido, que era meu namorado na época, eu passei por um terceiro programa da Disney, então eu tinha que voltar pro Brasil, tirar o visto de trabalho e voltar pra cá. E esse era o meu plano, mas aí meu marido me pediu em casamento num dia antes de eu voltar. E foi assim que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que a vida... Sabe aquele filme Efeito Borboleta? Que uma coisa, sabe, uma borboleta bate as asas num lugar e uma coisa acontece no outro. Eu acho que é bem isso. Todos os fatos da minha vida estão interligados, sabe? Se eu não tivesse feito uma coisa, outra coisa não teria acontecido. E eu acho que isso é assim com todo mundo. Mas foi esses fatos da vida que acabaram me trazendo, né, para os Estados Unidos e morando com meu marido, enfim, e agora estamos grávidos e esperando um bebê. E é isso. Enfim, essa é uma trajetória longa, muita coisa aconteceu. Me perguntam na minha tatuagem, às vezes, gente, minha tatuagem foi em homenagem ao meu pai, tá? Essa aqui é uma música do Guns N' Roses, Patience, que a gente cantava juntos. E, enfim, eu até gravei um vídeo explicando sobre isso, mas eu nunca consegui postar. Como eu falei, eu tenho certa dificuldade de falar sobre isso, até porque eu faço os vídeos aqui rindo, brincando, sorrindo. E eu não quero fazer um vídeo que eu não vou poder sorrir, sabe? Ou, enfim, que eu não queira sorrir. Como eu falei, hoje fazem 9 anos que meu pai faleceu. E lógico que ele nunca saberia das coisas que aconteceriam depois que ele faleceu, porque lógico ninguém sabe. Mas eu dou os créditos até hoje de tudo que aconteceu na minha vida por eles, entendeu? Meu pai e minha mãe. Falecendo ou não, eu sei que, tipo, se meu pai tivesse vivo, a gente teria descoberto o mundo de outra forma. Eu acho que as coisas teriam acontecido de outra forma. Talvez eu estaria aqui, talvez não, talvez eu estivesse em outro lugar. Meu pai, querendo ou não, mesmo após o falecimento dele, ele não deixou de cuidar da gente, ele não deixou de dar as oportunidades que ele sempre quis dar pra gente, sabe? Então, é isso que eu quero dizer. Eu acho que meu pai sempre foi tão zeloso, sempre cuidou da gente tão bem, que mesmo após o falecimento dele, ele conseguiu prover pra gente oportunidades e coisas que a gente nunca pensou que a gente poderia ter, entendeu? É assim que eu vejo isso. Sei que eu tô me expondo, tô aqui abrindo meu coração, mas aqui eu realmente não posso dizer que eu vim parar nos Estados Unidos sem citar o meu pai, tá? Eu acho que ele que começou isso tudo, né? E eu devo tudo que aconteceu na minha vida aos meus pais. Eles que me deram as oportunidades, sabe? E acho que eles não conseguiram me dar, eu consegui correr atrás, graças a Deus e a eles. E é isso, a gente só queria compartilhar um pouquinho de como foi que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Parar de falar que senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever, já deixa um joinha. E é claro, gente, comenta aí, engaja comigo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.